Nesta aula falaremos sobre recortes. Quando nós mostramos recorte, aqui está um recorte, feito um filete no teto. Nós já mostramos na aula passada o que é um filete. E nesta aula nós vamos estar trabalhando justamente o recorte. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz um recorte. Geralmente nós usamos uma lata ou um objeto menor, colocamos um pouco de tinta dentro dessa lata para trabalharmos com esse recorte. Geralmente nós usamos a ferramenta de fazer filete para poder estarmos trabalhando no recorte. Depois da tinta seca, como eu já disse na aula anterior, o ideal é ter o teto e a parede com massa corrida. Então nós temos essa ferramenta que marcamos a altura do nosso filete. Com essa ferramenta nós fazemos o risco. Geralmente nós não riscamos toda a parede. Nós aproveitamos o momento que estamos filetando, como é assim chamado, e já vamos, à medida que nós vamos passando para frente ou para trás, nós estamos usando. Com o pincel, nós passamos até atingir aqui a marca do filete. Então nós fazemos isso, se chama recorte. Então nós estamos recortando o filete do teto, seguindo aqui a linha traçada pelo filetador. Então nós temos aqui um filete, tá vendo? Acompanhando o teto, nós temos um filete. Geralmente no recorte, nós recortamos aqui, uns 10 centímetros abaixo da linha de recorte. Nós fazemos com o pincel com as cerdas finas, e se nós quisermos ter outro pincel mais largo para fazermos essa descida de 10 centímetros, que é ideal para a gente poder gastar menos tempo. Então nós temos aqui uma parede filetada, fazendo esse recorte com o pincel de cerdas macias, pincel geralmente de pelo de malta. O pincel se difere da trincha. A trincha, geralmente, ela é uma ferramenta de cerdas grossas. Cerdas são os cabelinhos do pincel, digamos assim. Então, nós temos aqui um recorte de 10 centímetros. Temos que tomar cuidado, que a grossura e a espessura da tinta deve estar como a espessura do recorte tem que estar como a espessura da tinta que será rolada na parede, porque senão pode dar diferença. Nos cantinhos, a gente já deve tomar muito cuidado para a gente não perder e passar por cima da outra tinta. Então, nós temos que trabalhar com muito carinho nos cantos, que também deve ser recortado. Então, nós cortamos, fazemos aqui o recorte. Eu estou numa posição meio ruim, devido a estar filmando aqui
Então eu tenho um pouquinho de dificuldade em filmar e mostrar ao mesmo tempo. Outra coisa, nós devemos sempre observar, é que é bom que a gente tenha em mãos um pano úmido, para quando acontece um caso como este, a gente limpa imediatamente, evitando ter que passar outra mão de tinta, cobrindo assim a tinta respingada. Então, fazemos da mesma forma, de preferência uns 10 centímetros no canto, passando também com o pincel mais largo, e assim nós conseguimos fazer, tá vendo? O recorte da superfície, unindo o azul claro com o verde. E damos sequência, então, no nosso recorte, seguindo a linha feita pelo... Tá vendo a linha? A linha feita pelo filetador. Lembrando sempre que o filete, quando você não tem um teto nivelado, que a maioria dos tetos não são nivelados, ela vai seguir as curvas do teto. E se você ficar tentando consertar, nivelar, alguns lugares o seu filete vai sumir, porque o teto estando torto, se você nivelar o seu filete, automaticamente vai ficar torto. Então ele tem que seguir o teto, ou então você não faz o filete. É melhor. Desde que você faz o filete, desde que tenha consciência. Então, observe aqui na outra parede, escorreu. Então, com o pano úmido, você passa ou o pano úmido ou uma buchinha. Você tira a sujeira, evitando assim ter que pintar. Olha aqui, passou, você tira os respingos. O ideal sempre é evitar o respingo. Então aqui aconteceu porque eu estou na posição, eu estou filmando. Essa posição aconteceu isso e foi bom acontecer. Eu mostro para vocês, ó. Se demorar, a tinta agarra. Então você tem que sempre que ter um restinho de tinta para eventuais problemas como esse. Mas se eu não limpo, piora a situação. Então tem sempre que estar limpando e assim procedendo no recorte. Lembrando de não deixar escorrer a pintura. Outro fato importante é a forma que você deve